bem-vindos a mais uma série de vídeos aí do Edcam. E nesse vídeo e nos próximos estaremos aqui usinando uma peça com o quarto eixo do centro de usinagem. Então eu escolhi essa peça aqui que vai ter duas usinagens com quarto eixo, né? A primeira com a usinagem desse sextavado, e aqui a gente vai ter uma usinagem que a gente chama de 3+1, né? Porque o quarto eixo ele posiciona aqui, né, no determinado ângulo aqui dessa face, e os eixos lineares principais da máquina, o x, y, z, vão usinar isso aqui. E aí a peça indexa, a peça gira para uma nova posição, ou seja, então o movimento do quarto eixo ele é independente dos outros. Então a gente tem uma usinagem de quarto eixo posicionado. Tá? E depois a gente vai fazer esse canal helicoidal, e aí aqui o quarto eixo vai ter que se movimentar simultaneamente a um eixo linear da máquina. Tá? Bom, então nesse vídeo vou mostrar aqui as configurações iniciais. Tá? Abrir o modelo, criar material, criar sequência, fixações e assim por diante. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, como essa peça é cilíndrica, né, o Edcam abriu ela aqui com um ambiente de torneamento e a gente vai passar para fresamento. Tá? E aí aqui vai ter os planos de fresamento, né, que são seis planos aqui, padrões, superior, frontal, direita, esquerda. Deixa eu botar uma vista isométrica aqui diferente. Frontal, esquerda aqui, ó. E aqui a gente tem, ó, as informações da peça, né? Como ela é cilíndrica aqui, ó, o Y e o Z estão 48, 48, né? E 100 de comprimento. Aqui está a posição as posições padrões aqui, né? No plano XY, ó, vai mudando ali, no plano XY. E aqui no eixo Z, ó, por exemplo, aqui está no meio da peça. Criar matéria-prima. Bom, criar um bruto aqui, ó. Criar um bruto bloco, não, criar um cilindro. E eu nem vou mexer aqui nessas dimensões, tá? Porque não vai ficar legal nessa primeira tentativa, ó. Ok. Ó, e aí o material em bruto não corresponde à peça, ou seja, por que deu esse problema? Porque a matéria-prima, quando ela é cilíndrica, ela sempre vai ser orientada no eixo Z. O comprimento do cilindro do bruto acompanha o eixo Z. Como o eixo Z está para cima, né, nesse plano aqui, o material ficou desse jeito. Vou dar um Ctrl Z. E o que a gente faz? A gente vai escolher aqui um plano aonde o eixo Z, ó, o eixo Z aqui, ó, esse azul, o eixo Z está acompanhando o eixo de simetria da peça. Pode ser para dentro, pode ser para fora, tá? Um desses dois, ou direita ou esquerda nessa peça aqui, ó. E aí sim, daí eu criei a matéria-prima. Cilindro, tá? Então aqui o componente tem 100, eu vou criar um bruto com 100, né? Até porque eu não vou usinar as faces dele. E aqui 48,035 eu vou botar com 48. Ok. Ó, aí agora o bruto acompanha, né, o cilindro. Tá? Então essa é a primeira dica. Bom, esse plano que eu escolhi, não é o que eu vou usar para usinagem, só para criar matéria-prima e também para fixações, principalmente se a fixação for uma placa. Tá? A placa vai seguir a orientação do eixo Z, então o eixo Z tem que estar alinhado com o eixo da peça. Agora aqui, no caso da placa, é importante estar alinhado certo. Tá? O eixo Z está apontando para fora, então a placa vai deixar essa parte aqui para usinagem. Quer ver? Se eu botar o plano da direita, que o Z está apontando para dentro, na criação do material vai dar certo. Tá? Mas na criação da fixação, ó, fixação padrão, placa com castanhas, vou pegar essa primeira aqui, ó. Aqui tem que visualizar, ó, como é que fica a placa, ó. Tá? O eixo Z sai da placa. Então vou dar um cancelar aqui nessa janela.
Dá um cancelar. E aqui no caso da placa, o eixo Z tem que estar certinho, né? Então é o esquerdo, ó. A máquina que vai ser usinada essa peça, tá? A máquina, o centro de usinagem, olhando a máquina assim de frente, estando de frente para a máquina, o quarto eixo está no lado direito da mesa. Então aqui nessa região aqui, nessa região da direita, onde é que vai estar a placa do quarto eixo. Então vamos inserir fixações, placa com castanha, placa de 10 polegadas, aqui está a placa. Ó. E aí só temos que ajustar aqui, ó, né, quanto que a peça vai ficar, né, para fora da placa. Aqui está o 100 milímetros, ou seja, toda ela está para fora. Vamos, vamos fixar ela aqui 20 milímetros para dentro, né? Então aqui ela vai ficar 80 para fora, tá? Certo? Seleciona, tá aqui a fixação. Bom, agora nós vamos escolher aqui um plano para usinagem. Tá? Vou desligar a placa aqui por enquanto, tá? Escolher um plano para usinagem, ó. Plano para usinagem, ó, como a peça vai estar fixada assim na mesa, ó, o X tem que estar para a direita, o Y tem que estar para trás e o Z para cima. Ó. Então esse plano superior, né, pode ser usado para sequência, tá? Mas eu vou querer, né, um plano, ó, eu vou escolher um outro plano que ele fique assim, ó, que fique, né, normal essa face, a uma das faces, ó. Ó, esse aqui fica o frontal. O da direita não dá certo, esquerda também não, o inferior também dá, ó, tá normal essa face, tá? Aqui nesse caso eu consegui planos que ficassem, né, normais essas faces aqui, né, ficassem normais, nem sempre acontece isso, tá? E eu vou fazer o caso aqui como se não tivesse nenhum plano normal a nenhuma dessas faces. Então quando acontece isso, a gente tem que criar um plano de trabalho. Aí eu vou aproveitar aqui, então eu vou criar um plano. Eu quero que a minha peça fique assim, ó. Eu vou criar um plano normal essa face, porque essa face está alinhada ali com aquele eixo, né, em hélice. Então, ó, criar plano de trabalho, criar, editar e deletar, criar plano. Então aqui eu vou dar um nome para o plano, tá? Vou dar um nome aqui de face 1. Plano de trabalho vai ser XY. Vou querer definir uma origem para ele. E esse plano de trabalho, eu vou usar essas opções aqui, ó. Definido por arco, normal uma linha, através de 3 pontos, tá? Isso aqui lembra muito, né, a criação de planos nos softwares de CAD 3D. Né? Tem mais ou menos algumas opções que são iguais, né? Então, por exemplo, 3 pontos, né? Os softwares de CAD tem lá uma opção para criar plano através de 3 pontos. Tu dá 3 pontos e ele faz um plano passando por esses 3. Nós vamos usar isso aqui, ó, face normal. Origem, vou definir, face normal e OK. Quem é a face normal? A face normal é essa aqui, ó. E não selecionou. Selecionou. Agora sim. Ficou verde, selecionou, ele já muda para a próxima pergunta, que é aonde que vai ser a origem. Como eu marquei a origem, né, eu vou definir a origem para ele. Ó. Eu gostaria que ela fosse aqui, ó, no quadrante aqui do material em bruto, ó, mas o Edcan não pega aqui o quadrante do bruto, tá? Ele pega esses pontos aqui, pega o meio, pega o endpoint, pega ali o midpoint, pega aqui o quadrante, né, do componente, ó, mas eu quero... Aqui pegou. Ele não é muito fácil, tá? Não é muito fácil de pegar esses pontos, esses objetos snaps aqui do Edcan, tá? Eu vou fazer de uma maneira que vai dar certo. Eu vou pegar aqui a origem, o centro do componente, ó, o centro, e ele criou. Tá? E criou certinho com a orientação dos eixos. Ó. X para lá, Z, Y para dentro, Z para cima. Né? Tá? Na máquina aqui vai ser feito isso aqui. Se os eixos tivessem ficado... Como eu peguei a face normal, tá? O eixo Z vai estar no esquadro, vai estar 90 graus com aquela face. Mas poderia, né, o X tá para um outro lado. Caso
acontecesse isso, a gente pode editar, tá? Editar esse plano FACI1, e aqui no rotacional a gente aplica um giro ao redor de Z, por exemplo, um giro de 90 graus ao redor de Z. Ok. Olha lá, ó. Então o X que estava aqui, ele girou 90 graus positivo. Então Ctrl Z porque eles estão certo. Bom, agora para me trazer ele aqui para cima, né, como eu quero aqui no quadrante, ó, eu vou editar o FACI1. Veja que aqui no editar, ó, não aparece os planos aqueles padrão, né, superior, inferior, esquerda. Tu não consegue editar aqueles planos, só o que tu cria. Ó, fácil. O que eu quero editar? Eu quero editar a origem. Ok. E eu quero que a origem daqui venha aqui para cima, e essa distância aqui é o raio, né? O raio do bruto, que é o diâmetro é 48, o raio é 24, no sentido do Z, né? Positivo. Então eu vou digitar a letra Z, vai aparecer aqui as coordenadas, e vou colocar 24 positivo. Ok. Ó, e aí a origem, o meu plano de trabalho vai para lá. Aí, criei. Esse aqui eu vou usar para usinagem. Tá? Então vamos criar a sequência de usinagem. Tem o material, tem a fixação, criar sequência. Quando usinagem de quarto eixo, eu tenho que ter um cuidado que não é qualquer máquina aqui, qualquer pós-processador que eu posso usar. Por exemplo, essa máquina aqui, CPU 1000 vertical milímetros, impossível, porque essa máquina aqui é uma máquina de 3 eixos. Né? Então eu tenho que ter uma máquina de 4 eixos. Por exemplo, essa aqui, ó, é uma máquina horizontal, eixo B. O eixo B é um eixo de rotação ao redor de Y, né? Ou igual aqui AC, uma máquina de 5 eixos, de 5 eixos, né? De 5 eixos, 5 eixos. Essas aqui são de 3 eixos, então eu tenho que ter cuidado. Eu vou usar essa aqui, ó, uma filler com o comando Mitsubishi, tá? É uma máquina com 4 eixo. Próximo, a minha plano inicial é o FACI1, próximo, né? Nome da sequência, né? Eixo, vou botar aqui, usinagem, quarto eixo. Ok. Criou a sequência. Podemos ir lá na usinagem, lá, ó, e aqui está a sequência criada, né? Aqui está a placa. Então, né, nesse primeiro vídeo era isso, ó, criar as configurações iniciais. Tá? Obrigado pela atenção e até um próximo.